Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa, a qual eu amo muito. Então, a proposta de hoje é falar sobre as parábolas, né? Como a gente estuda, como sabemos, Jesus ensinava, Jesus conduzia os seus ensinamentos através de parábolas, né? E são inúmeras as palavras do Cristo. Então, gente, eu exatamente não sei, porque em alguns livros falam em 40, alguns livros falam em 35, em alguns falam as principais, que são 7 parábolas, as principais, né? Para mim, essa é uma das mais bonitas, a parábola do semeador, onde Jesus caminhava, onde Jesus pregava e levava o conhecimento, levava o esclarecimento aos povos por onde ele passava. Compreender essa parábola, gente, eu acho que é nós refletir realmente sobre como recebemos e colocamos em prática os ensinamentos do Cristo na nossa caminhada evolutiva. Porque ler, a gente lê, estudar, a gente estuda, mas é preciso compreender verdadeiramente. E acima de tudo, além da compreensão, é necessário que se coloque em prática os ensinamentos. Esta é a parte mais difícil, né? É pôr em prática o que a gente aprende, o que ele nos ensina. Mas estamos no caminho. Então, eles utilizavam as parábolas para transmitir verdades espirituais de maneira acessível. Falava de modo simples, para que todos compreendessem. Simbólica e universal. A parábola do semeador é um convite ao autoconhecimento e à transformação moral. Então, enquanto a gente ouve os ensinamentos do Cristo, a palavra, e a gente compreende e põe em prática, a gente está praticando o autoconhecimento. E no momento que praticamos o autoconhecimento, vem a transformação moral. É necessária essa transformação? Com certeza. É para isso que nós estamos aqui, para que haja essa transformação. Dito que somos espíritos ainda imperfeitos, em estágio evolutivo, transformatório, buscando o aprimoramento. Não é a perfeição moral, mas sim o aprimoramento moral. O semeador saiu a semear. Cristo saiu a pregar. E nós a ouvir. O semeador Jesus. O semeador, Jesus, o Espírito de luz, ou qualquer um de nós que compartilhe o bem. Então, quem é o semeador? Qualquer um de nós. Estamos nos igualando ao Cristo? Não. Estamos levando a palavra dele adiante. A semente, gente. Quem é a semente? Onde está a semente? Em todos os ensinamentos que estão no Evangelho, que estão na Bíblia. Tudo aquilo que nos foi transmitido, que nos foi ensinado e continua sendo ensinado. E os tipos de solo? Quais são os tipos de solo? Aonde estão os solos? Os estados de consciência, o nível de preparação espiritual de cada um. Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso solo é nós que moldamos. Somos nós
o responsável pelo solo que seremos, pelo solo que desejamos ser. Que tipo de solo a gente deseja ser? E os 4 solos, né? Principais 4 solos. À beira do caminho. Uma terra ali meia seca, meia infértil, árido. Corações distraídos. Quando a gente ouve a palavra, mas a gente não presta muita atenção, ou a gente não quer entender, ou quando a gente não quer ouvir. A falta de interesse pelo Evangelho, o materialismo e a fé adormecida. Como diz lá, homens de pouca fé. Às vezes, a nossa fé, ela existe, ela está lá dentro de nós, mas, porém, por falta de alimentar, ela se torna adormecida. Uma fé fraca. Ou então, às vezes, a gente diz assim para alguém, ai, tu ora por mim. Como assim tu ora por mim? E a tua fé? Onde está a tua fé? Tu é capaz de orar por ti. Tu é capaz de buscar a ajuda através da fé, mas não a fé adormecida. A fé alimentada. A fé é aquela que a gente todos os dias acorda e crê, e acredita, e vai e busca os ensinamentos. Busca através das palavras, através da prece. Busca, é a busca, né? Um solo pedregoso. É um solo onde tu planta, mas não nasce. Tem muita pedra. Emoção passageira, falta raiz. Tu não consegue alicerçar e enraizar. Porque o solo é pedregoso. Entusiasmo inicial, mas desânimo frente às dificuldades. Tu quer, tu vai, tu acredita, mas na primeira dificuldade o que acontece? Acabou a fé. Deus não me ajudou. Deus não olha para mim. Deus não me ajuda. Que solo é esse, gente? É um solo que tem muita pedra. É um solo entristecido. A gente pode até mesmo dizer um solo entristecido, porque existem pedras e não permite que a gente consiga aprofundar as raízes da esperança, as raízes do amor. Esse solo aqui não permite. Então, e quem precisa mudar o solo? Nós. Nós precisamos. E o solo cheio de espinho? Tem muitos, né? Corações sufocados pelas ilusões do mundo, endurecidos. Também o egoísmo, a vaidade, a ambição, e aí orgulho, a raiva, a ira, o medo, a insegurança, a incerteza, o desânimo. Esse é os puro espinho, né? Aquele solo que dói, que machuca. E a gente, quando vivencia esse solo, a gente sofre. Acaba sendo sofredor. Acaba entristecido. E a terra boa? Quando fala em terra boa, o que a gente pensa? Prosperidade,
vem aquilo que prospera. E eu não estou falando de dinheiro, gente, eu não estou falando aqui de prosperar, de enriquecer. Talvez enriquecer a alma, enriquecer o coração. Então, na terra boa, espíritos despertos estudam. Nós estudamos, praticamos e perseveramos. Fazem caridade. Têm fé viva e produzem frutos. Vejam a diferente etapa dos solos, né? Quando ele não dá raiz, quando ele é pedregoso e quando o solo é fértil. Quando nós permitimos que Deus age em nós como solo fértil. A gente se faz solo fértil, né? Quando a gente estuda, quando a gente compreende que a doutrina veio para nos ajudar. Jesus não pregava para criticar alguém, ou para desfazer de alguém, ou para dizer que a pessoa não estava certa, que não era aquilo. Não. Jesus pregava de uma forma amorosa, com amorosidade no coração. Mesmo que a pessoa em questão estivesse errando ou errado, Jesus não apontava o dedo para aquela pessoa. Bem ao contrário, Deus ofertava o amor, o perdão. Então, quando muitas vezes a gente está com raiva de algo ou de alguém, a gente não é terra boa, porque a gente está tendo pensamentos ruins e sentimentos, e principalmente alimentando sentimentos ruins dentro de nós. Mas Jesus sempre convida a sermos terra boa. O Evangelho de Jesus ensina que todos podemos ser terra boa. Qualquer um de nós. Ah, mas eu estou sempre errando. Eu retorno ao erro, eu não mereço. Não. Todos nós podemos e devemos, temos o dever de ser terra boa. Através da reencarnação temos novas oportunidades. Sabemos das sucessivas oportunidades que Deus nos dá de reencarnarmos. Mas para que reencarnar tantas vezes? Porque a cada reencarnação a gente progride. Ninguém regride, nós vamos progredindo, dependendo da nossa vontade e do nosso esforço, né? Vai depender do esforço de cada um de nós. Se nós vamos progredir ou se nós vamos estagnar. Está em nós, gente, está em nós. Através do esforço pessoal e da reforma íntima, cultivamos virtudes. A gente vai cultivando, vai se reformando e, como eu disse, vai sempre melhorando. E as virtudes, a gente vai alimentando essas virtudes. Então, porque a gente não quer alimentar o medo. Alguém quer alimentar o medo? Não. Alguém quer alimentar a vaidade? Não. Mas eu pergunto, alguém quer alimentar a caridade, a solidariedade? Eu tenho certeza que 99% vai erguer a mão, que quer realmente alimentar isso, as boas virtudes, os bons costumes, praticar o bem, né? Pôr em prática o bem, o amor ao próximo, a paciência, a resiliência. Todas essas virtudes a gente deseja profundamente. Todos somos chamados a receber a divina semente. Importa saber que tipo de lavoura somos. Emmanuel já falava isso. A gente é convidado diariamente
a receber a semente e saber o que cada um vai fazer dessa semente. O que vamos fazer com isso? Deus nos criou a imagem e semelhança dele. A gente ouve isso todos os dias. Somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Então existe a centelha divina dentro de cada um de nós. Mas está em nós fazer essa centelha se tornar grande, florida, florir, fazer esse campo florir. Está em nós, em cada um de nós. Né? Temos a oportunidade, ela está aí. Como que nós estamos recebendo os ensinamentos do Cristo? De que forma que a gente recebe isto? Né? De alguma forma, hoje, todos estão aqui. Vieram ouvir a palavra. E como que cada um de vocês está recebendo esta palavra? De que forma cada um aqui está refletindo sobre o que estamos falando? Sobre essa semente, sobre esta semeadura. Cada um faça. Olhe para dentro de si e pergunte-se de que forma eu estou recebendo esta semente. Esses ensinamentos que Deus nos dá. Muitas vezes, gente, esses ensinamentos vêm através das provas diárias. A nossa vida, a vida de cada um de vocês, como a gente diz, não é um mar de rosas. Todos nós passamos por situações, por dificuldades, por perdas. E como que nós estamos reagindo a tudo isso? Eu falo assim que não é sobre o que nos acontece, e sim sobre como a gente reage ao que nos acontece. Quando a gente recebe os ensinamentos, como que a gente reage? Quem aqui já não mudou depois de compreender um pouco os ensinamentos? Antigamente eu reagia de uma forma explosiva, de uma forma negativa. Hoje eu consigo lidar. Significa que tu não vai mais ter problema? Não. Com certeza não. Significa sim que tu vai conseguir lidar com esses problemas. Quando tu quer receber os ensinamentos, quando tu põe em prática. Estamos cultivando a fé com paciência e perseverança? Nem sempre, né? É difícil. A fé a gente precisa alimentar, mas a paciência, essa a gente precisa trabalhar. Diariamente e constantemente, né? Eu principalmente, porque eu sou a pessoa mais impaciente da face da terra, né? Meu marido disse que eu quero tudo para anteontem, não é para ontem, é anteontem, né? Eu sou quase que nem Shrek. Deu? Já chegou? Já chegou? Deu? Quais espinhos precisamos arrancar do nosso coração? O que tem dentro de nós que ainda espinha, que ainda dói, que ainda sangra? Qual é o espinho que ainda está alfinetando nós? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem alguma coisa que ainda precisa ser trabalhada. Mas aí a gente volta para a frase anterior. Paciência e resiliência. Quando a gente conseguir pôr na balança e conseguir contrapor a paciência e a resiliência, a gente vai tirando os espinhozinhos. E a palavra do Cristo muda? Os ensinamentos de Jesus mudou? Desde quando ele pregava para hoje? Algo mudou?
Não, né, gente? Os ensinamentos do Cristo são o mesmo. Ele é eterna. A palavra dele, tem a Bíblia, tem o Evangelho, tem. Muda alguma coisa? A forma da escrita. A essência vai ser a mesma, independente da religião que vocês procurem. A essência das palavras são as mesmas. A questão é o que temos feito com essa semente. Volta sempre a mesma coisa. O que a gente está fazendo com aquilo que Jesus está nos ensinando? Estamos botando numa caixinha e deixando guardadinha lá para depois? Quem sabe amanhã eu vou puxar essa gavetinha aqui, vou abrir e vou ver o que Jesus ensinou? Ou eu já estou praticando hoje em dia? Comigo e com o próximo. Porque às vezes a gente fala amor ao próximo, mas precisamos amar a nós mesmos. Foi isso que Jesus ensinou, que a gente nos amássemos e amássemos o nosso próximo. Aqui um exercíciozinho para a gente memorizar. Amado Mestre, que possamos ser terra boa. Ajuda-nos a cultivar a paciência, o perdão e a caridade. Que a semente do Teu Evangelho floresça em nossas ações, palavras e pensamentos. Que a paz e a luz permaneçam em nossos corações. É um hábito diário, gente, a prece. Às vezes a gente os dias passam tão corridos na nossa vida que a gente não se dá conta, mas eu não tirei o tempo para fazer uma prece. Será que a gente precisa de muito tempo? Será que em 2 minutinhos, no intervalo do trabalho, né, na manhã ali, acordar 5 minutinhos antes, ou ir dormir, na hora de dormir, uma prece, será que precisa tanto tempo assim? Conversar com Deus? Às vezes a gente esquece, né, de uma prece, é tão simples. Mas eu não gosto de ficar lá, eu não gosto de ficar rezando Ave Maria, não precisa. Não precisa ser uma prece propriamente pré-determinada. Não, é conversar com Deus, uma simples conversa. Não é uma forma de nós estarmos alimentando essa sementinha? O que mais, gente, que a gente pode fazer no dia a dia para alimentar essa semente? Alguém arrisca? Praticar o bem? Sempre. Desejar o bem? Sempre. Perdoar? Inúmeras vezes. A gente precisa perdoar. A gente precisa muitas vezes se perdoar. Isso também é um exercício. Sempre é tempo. Se não é de colheita, é de plantio. Na vida é assim, ou estamos plantando, ou estamos colhendo. Quando era criança, eu ouvia meus pais dizer, não queira colher, quem planta a tempestade. Era um ditado que falava que se plantava chuva, colhia a tempestade, né? Algo assim. Então, o que a gente quer colher? O que a gente espera colher? A gente espera colher bons frutos. Mas o que a gente precisa para isso? Plantar, seguindo a nossa jornada de plantio. Ora estamos colhendo, ora estamos plantando. E vamos ter que colher aquilo que a gente plantar. Isso é inegável, né? Então,
Jesus semeava através das parábolas. E nós, como os bons filhos que somos, podemos também seguir o exemplo de Jesus, né? Através da palavra e através dos seus exemplos, podemos seguir esse plantio. As parábolas, gente, elas não forneciam as respostas prontas, né? Era tudo em parábolas, mas elas não faziam uma resposta pronta para cada situação, mas desafiavam as pessoas a pensar sobre o significado das histórias e como elas se aplicavam às suas próprias vidas. Perdão, ali ficou uma errada. Então, como é que tu pode aplicar na tua vida? Ela não vai, a parábola do bom samaritano, a palavra, as parábolas todas, nenhuma vai te dizer exatamente, não, vai ser assim e tu faz assim. Mas tu aplica a ela a tua vida da melhor forma, como lhe convém, né? Posso aplicar uma parábola ao meu trabalho? Posso, né? Às vezes a gente enfrenta situações diárias, adversidades no trabalho. Eu posso aplicar essa parábola? Pode. Dentro do teu trabalho, tu não pode ser um semeador? Pode, né? A gente conviver com pessoas, existem as dificuldades. Cada um pensa de uma forma, mas podemos aplicar a parábola do semeador na nossa vida cotidiana. Podemos semear diariamente e constantemente. Por que dessa imagem? As mãos, o verde e o mundo. Gente, num mundo onde se encontra-se em guerra tantos e tantos povos, nações, pessoas, gente sendo morta inocentemente, pessoas sendo escravizadas, aonde a gente vê tanta tristeza acontecendo, eu penso que quando a gente oferta o amor, esse reverbera no coração e ele se torna luz. E essa luz, ela abrange a todos os povos. E que a gente possa ser a semente que seja a luz e que a gente seja a ponte. Que essa luz ilumine a todos os povos e que todos possam reverberar o amor, a alegria e a paz. Muito obrigada.